O Inter consegue aqui na Arena Itaquera uma vitória gigante sobre a equipe do Corinthians, a primeira da história colorada aqui nesse estádio, em um jogo marcado por uma novidade tática do técnico Eduardo Cudê. Na ausência de Johnny, Arangues foi o primeiro volante e uma partida impecável ajudou a construir o merecido resultado. O Inter foi superior ao Corinthians e isso mostra muitas coisas em relação ao time do Internacional. A gente fala sobre a grande vitória aqui em Itaquera, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. O Inter venceu aqui em Itaquera a equipe do Corinthians pelo placar de 2-1. Uma vitória importante que mais uma vez consolida o Inter na parte de cima da tabela. O Inter já começa a mirar ali a 8ª colocação, que é verdade, não é um objetivo gigante, mas é um objetivo que está no alcance do Internacional no momento. E mais do que isso, o Inter pode estar encerrando o Campeonato Brasileiro com uma sequência positiva de vitórias. 4 consecutivas, Bragantino, Cuiabá, Corinthians aqui em Itaquera, quem sabe o Botafogo em casa na última rodada, jogos que também têm as suas complicações históricas. O Inter aqui em Itaquera nunca havia vencido o Corinthians e hoje venceu. E venceu através também de uma ousadia do técnico Eduardo Cudê. Sem Johnny machucado, o Johnny teve uma entorse no tornozelo, o Cudê inventou. O Cudê tirou um coelho da cartola e colocou Arangues como primeiro volante do Internacional. Arangues, que já havia feito esta função no Bayer Leverkusen, na seleção chilena, mas no Internacional ainda não. No Inter, o Arangues só havia sido 8. E hoje o Cudê o colocou como camisa 5, colocou como primeiro volante. E ao lado de Arangues, para fazer a do chileno, Bruno Henrique. E a grande verdade é que o Inter, primeiro, foi bem superior ao Corinthians ao longo do jogo. O Inter jogou mais bola do que o Corinthians. É verdade que pela situação o Corinthians não tem ainda matematicamente a tranquilidade na tabela do Campeonato Brasileiro em relação à fuga do Z4 e por isso, obviamente, tinham que estabelecer uma pressão aqui na Arena Itaquera, com 40 mil torcedores aqui. Em alguns momentos o Corinthians pressionou, em alguns momentos o Corinthians tentou apertar o Internacional, mas nunca com uma grande superioridade, nunca botando o Inter na roda. Isso não aconteceu durante o jogo, já o Inter sim, em um jogo estratégico, em um jogo de tranquilidade, conseguiu em vários momentos chegar naturalmente ao ataque, chegar naturalmente na área do Corinthians. E isso passou muito por Arangues e por Bruno Henrique. O Arangues, para mim, foi o melhor jogador em campo. Ele desarmou, ele armou, ele organizou o meio-campo, ele fez lançamentos, jogou muita bola o Arangues. O que coloca, quem sabe, uma dúvida. A gente está falando aqui do substituto do Johnny para a próxima temporada. Dá para pensar melhor esse esquema. Dá para pensar essa ideia de Arangues e Bruno Henrique jogando juntos, quem sabe? E o Arangues em uma abertura do meio-campo. Hoje, contra o Corinthians, que é um adversário complicado, o Arangues mostrou que sabe fazer isso. E essa é uma grande notícia. O Bruno Henrique fez a melhor partida dele, talvez, com a camisa do Internacional, ajudando o Arangues, dando passes decisivos e sai do pé dele o lance do primeiro gol. Uma inversão do outro lado do campo para chegar no Bustos, o Bustos que também fez uma grande partida. Observa o Maurício entrando na área e acerta um belo cruzamento rasteiro. O Maurício domina e bate forte no canto. Aliás, que jogador é o Maurício, né? Como finaliza, como é importante taticamente, como ajuda a armar, como joga o Maurício. E abriu o placar em um chutaço no canto do goleiro Cássio para abrir o placar na Arena Itaquera, em um placar justo. O Inter era melhor do que o Corinthians quando fazia 1-0. No segundo tempo, o Corinthians veio para a pressão, colocou jogadores no ataque e chegou ao gol de empate. Uma falha defensiva ali pelo lado esquerdo do René, não houve uma cobertura, o cruzamento, o Rocher não chegou nela e aí o Corinthians acabou empatando o jogo. Mas logo depois do gol, o Inter já era superior, o Inter já começava a criar e criou o suficiente para fazer o segundo gol. Uma jogada do Bustos que bate prensado com a defesa, ela sobra para o Ener Valencia, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre o Ener Valencia, tá? O Ener Valencia tenta dar andamento à jogada, é desarmado e ela sobra para o Wanderson, repito, melhor jogador do Inter pós-eliminação para o Fluminense. O Wanderson pega de primeira e acerta um golaço para colocar o 2-1 no placar de novo.
O Inter ainda teve a chance, chegou a marcar um golaço com o Ener Valencia, numa tabela do Alan Patrick, em que o gol foi anulado por milímetros de impedimento. Depois, o Luiz Adriano entrou, teve a chance de um contra-ataque num passe maravilhoso do Maurício matar o jogo, acabou não conseguindo. O Inter se segurou, um milagre do Rocher no último lance para conseguir 3 pontos importantes que consolidam o Inter na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro. Óbvio que não é um objetivo gigante, não é um objetivo que dá orgulho, mas o Inter de alguma forma está tentando acabar o Campeonato Brasileiro de uma forma digna e conseguiu hoje uma grande atuação contra um adversário perigoso, o Corinthians, tanto que o Inter nunca havia vencido aqui e hoje venceu e jogando melhor. São coisas positivas que ficam para o técnico Eduardo Cudê, quem sabe para o ano de 2024. A gente volta aqui de São Paulo com o Diário da Inter KTO, toda a repercussão do vestiário colorado, em nome também do Cris das Passagens. Acessa lá o Instagram, @Cris das Passagens, para conferir as melhores passagens com os melhores preços e, claro, com toda a segurança e confiabilidade do mundo, beleza? Eu volto com o vestiário, beijo!